Fala galera do Penafute, tudo certo com vocês? Eu sou o Gu, esse é o meu canal onde eu trago notícias e dou minha opinião sobre o futebol nacional e internacional, beleza? Peço para vocês se inscrevam no canal, curta o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos aí, me ajuda muito a crescer, a continuar crescendo o canal aí, beleza? E o tema do vídeo de hoje é o título do PSG em cima do Flamengo, né? No empate em 1 a 1 no tempo normal e a vitória por 2 a 1 nos pênaltis, beleza? PSG campeão intercontinental em cima do Flamengo. Vou tentar trazer aqui parte a parte, né, dos tempos, o que eu achei durante o jogo que eu acompanhei, né, e vou falando para vocês, beleza? De início, no primeiro tempo, o PSG mostrou, deixou muito claro a diferença entre as duas equipes, né? O PSG começou muito bem, começou em cima do Flamengo, pressionando muito, e querendo o jogo, querendo já tentar matar o jogo já no começo. Assim, gente, o Flamengo, como eu falei no último vídeo, o Flamengo ele não ia pro jogo como um mero visitante, um time que fosse lá para tentar perder do menos possível. O Flamengo foi para jogar e tinha chances de conseguir ser campeão em cima do PSG. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, que mexe ela fica torta. O Flamengo ele foi, né, pro jogo de hoje para buscar sim o título e tinha capacidade de conseguir isso, né? A gente sabe que o PSG nesse ano aqui ele não é o mesmo do ano passado. A gente vê que no próprio campeonato francês ele não é uma total, como é que posso dizer, um time imbatível no campeonato francês, tanto que até atualmente aqui ele é o segundo colocado atrás do Lens, acho que fala Lens, né, com 2 derrotas. Então você vê que é um time que ele não é imbatível, ele é um time muito bom, ainda muito superior a muitos outros, mas tem dificuldades aqui ou ali, e o Flamengo poderia muito bem se aproveitar dessas dificuldades do PSG, né? Só que a gente sabe que é um time mais qualificado, né? O time do PSG, ainda que não foi com o time totalmente completo, mas foi com 95% do time completo. A única coisa, os únicos que não foram titulares aí foram o goleiro, que não foi o titular, que é o Chevalier. Foi o Safonov, Safadão aí, Safadão. O Zaire-Emery, né, que foi como lateral direito por conta da lesão do Hakimi. E depois o Dembélé, né, que ficou no banco aí, acho que não sei se o Dembélé estava voltando de lesão, e ele foi pro prêmio do The Best também aí, ficou no banco. E aí o Lee, que jogou no caso aí na ocasião, né, e não o Dembélé. Mas assim, foi um time do PSG que entrou praticamente todo completo, né, e o Flamengo foi para buscar resultado. Tinha chances, né, e beleza. O PSG começou melhor, mostrou que é superior ali ao Flamengo. E só que assim, o Flamengo ele não se acovardou, tá? O Flamengo ele tentou buscar resultado, ele tentou buscar os gols, embora o PSG tenha feito um primeiro tempo bem melhor do que o do Flamengo, sim, tá? Mas o Flamengo tentou, né? E o Rossi no comecinho do jogo, acho que foi com 9 minutos mais ou menos, ele já fez uma cagada que quase ocasionou o primeiro gol do PSG, né? A bola, acho que foi um recuo do jogador do Flamengo, a bola ia sair, ele tentou evitar o escanteio, chutou a bola caiu no pé do Fábio Ruiz, que ele chutou pro gol. Só que acabou que a bola tinha saído, né? E o juiz deu escanteio, né? Foi no VAR e tudo mais, e aí o gol foi anulado, né? Mas depois, para mim também, numa nova falha do Rossi, o Rossi que hoje, tirando o pênalti que ele defendeu, né? Eu acho que foi uma partida bem ruim do Rossi, uma partida, né, para se esquecer talvez aí, bem atabalhoada, né? E aí, numa chegada do PSG aos 38 minutos do primeiro tempo, né? Tava até se encaminhando pro final do primeiro tempo aí, uma bola que eu acredito que o Rossi mais ajeitou pro Kvaratskhelia do que tentou tirar, porque eu acho que a bola talvez não chegaria no Kvaratskhelia, né? Como o Rossi ele chegou a tocar na bola, a bola perdeu um pouco de velocidade e ela recuou um pouco mais, né? Então acho que se ele não tivesse dado esse toque na bola, a bola talvez tivesse ido com mais velocidade e o Kvaratskhelia não teria chegado nessa bola, talvez, tá? Não tô falando com certeza.
né? E então para mim foi uma falha do Rossi, porque eu acho que ou ele poderia ter chegado nessa bola, né? Porque eu acho que ele tinha capacidade de poder chegar nessa bola e tirar de fato, não só, né, tocar nela ali, ou deixar essa bola passar, acompanhar, enfim, fazer de outra forma. Eu acho que foi uma pequena falha. Não foi um frango do Rossi, não foi nada disso, mas eu achei que ele não saiu muito bem nesse lance. Eu achei que foi uma certa falha, assim, um erro, né? É um erro que ele cometeu, na minha opinião, ali, que acontece realmente, os goleiros, né, de qualquer jogador cometer, e sai o gol do PSG. No primeiro tempo, o PSG, eu vou trazer aqui os dados, né? No primeiro tempo, o PSG só não teve posse de bola maior que o Flamengo no primeiro tempo da prorrogação, tá? Mas eu vou chegar lá. Mas o PSG teve 62% de posse de bola no primeiro tempo contra 38% do Flamengo. 7 finalizações do PSG, 4 do Flamengo. Em questão de chutes a gol, foram 3 do PSG e uma do Flamengo. Então você via que o Flamengo tentava. O Flamengo era um time totalmente anulado pelo PSG, que não conseguia jogar, não conseguia chegar, não conseguia dar sustos talvez no PSG, ou não digo nem susto, mas que não incomodava. O Flamengo era assim, um time que incomodava, né? Só que no primeiro tempo o PSG foi mais superior. No segundo tempo eu acho que o jogo se igualou um pouco mais. O Flamengo já conseguia atacar um pouco mais, até finalizou, deu um chute a mais no gol, mas finalizou um pouco mais. Só que assim, como o Flamengo também se arriscava um pouco mais, tentava mais, porque estava perdendo o jogo inclusive, o PSG também acabava tendo um pouco mais de espaço para depois sair jogando, né? E o PSG inclusive no segundo tempo finalizou mais do que o Flamengo, né? Foram 9 finalizações no segundo tempo do PSG contra 5 do Flamengo. Peraí que saiu aqui da página que eu tava acessando. Voltou, isso. Foram 9-5, né, do PSG, mas a gente já via no segundo tempo o Flamengo um pouco melhor, saindo um pouco mais para jogo, tiveram algumas mudanças ali também no segundo tempo, e aí, aos 62 minutos do segundo tempo, no caso, né, dá o que, um pouco menos de 20 minutos do segundo tempo, o Marquinhos faz um pênalti bem bobo até, inclusive, né, e dá até medo na Copa do Mundo acontecer um negócio desse. Imagina você tá ganhando o jogo, você fazer um pênalti tão infantil assim, tão bobo, né, que não tinha necessidade ali, e acabar comprometendo, mas enfim, fez o pênalti em cima do Arrascaeta, e o Jorginho bateu muito bem e fez o gol de empate do Flamengo, beleza? Aí o PSG, o Flamengo continuou atacando, né, tentando virar o jogo. O Flamengo, ele não se contentou com o empate. Só realmente muito no finalzinho que eu vi que o Flamengo foi tirando um pouco o pé, porque realmente, estrategicamente, você pensando, pô, faltando, sei lá, 5, 7 minutos para acabar o segundo tempo, pô, eu vou me arriscar totalmente aqui, talvez perder o jogo por um lance, ou vou tentar segurar e ganhar mais 30 minutos para jogar, né? Foi o que o Flamengo fez aí no segundo tempo, no finalzinho, né? Mas mesmo com o gol, o Flamengo continuou tentando fazer, né, fazer mais um gol aí no PSG. Prorrogação iniciou e foi aí que o Flamengo, né, conseguiu, acho que foi o seu melhor tempo aí, né? Talvez seja o primeiro tempo da prorrogação, né? E teve até mais posse de bola do que o PSG, teve 57% a 43% para o PSG, né? Só que já aí na prorrogação já dava para ver que eram dois times bem mais cansados, né? Mais esgotados fisicamente, e com receio de se arriscar demais e perder esse jogo, né? Porque se você toma um empate na prorrogação, os times estavam bem cansados, né? Querendo ou não, tanto o Flamengo quanto o PSG, o Flamengo mais ainda, mas vem de muitos jogos na temporada, né? É claro que o Flamengo também fez o último jogo da temporada e o PSG está no meio da temporada, mas ainda assim, se pegar o ano todo do PSG, também fez muitos jogos aí, então você levar um gol nesse período aí, para depois você conseguir correr atrás, ia ser bem difícil. Então eu acredito que as duas equipes queriam sim fazer o gol para poder não levar para os pênaltis, mas ainda assim ficava com medo de arriscar demais e o jogo ficou muito mais truncado, né? Tanto que na prorrogação aí, no primeiro tempo, foram 2 finalizações do PSG e só uma do Flamengo. E aí no segundo tempo da prorrogação, que ainda o PSG finalizou um pouco mais, né? Mas foi um jogo um pouco mais truncado, né? Mas o primeiro tempo da prorrogação do Flamengo foi muito bom, assim, o Flamengo foi melhor do que o PSG até nesse primeiro tempo. Eu acho que no segundo tempo, do tempo normal, momentos o Flamengo foi melhor, momentos o PSG foi melhor, mas no primeiro tempo da prorrogação o Flamengo foi melhor que o PSG, né? E só que os gols não saíram. Jogadores que eu queria, da parte do Flamengo, que eu queria destacar, eu acho que o Rossi fez uma partida bem ruim.
Eu acho que os dois zagueiros do Flamengo foram muito bem, né? Tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira. O Arrascaeta fez uma partida bem abaixo. Talvez está aí um dos motivos do Arrascaeta não ter conseguido chegar em Europa, né? Se destacar lá fora. Dentro da América, ele realmente é um ótimo jogador, um craque de bola. Ele realmente se sobressai muito aí, mas acho que quando chega lá fora, fisicamente, ele deixa muito a desejar, e tanto que ele não conseguiu se sobressair sobre os jogadores do PSG, não conseguiu fazer grandes coisas, e se você vê que fisicamente ele deve muito, né? E o Plata também, que esse fisicamente, eu não tenho nem o que falar, ele foi um touro, assim, no jogo, assim, fisicamente, assim, deu o máximo dele ali, tanto para puxar contra-ataque, quanto para marcar, né? Tanto que ele no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, acho, ele fez uma falta ali para parar um lance, que inclusive foi até meio perigoso, né? No último lance ali, uma falta perto da área e tal, poderia sair um gol do PSG, mas ele se doou realmente pro Flamengo, assim. E fez uma grande partida o Plata. Eu acho que do Flamengo são mais esses três que agora vem na minha cabeça, que fizeram realmente... E o Jorginho também fez uma partida boa, tá? O Jorginho fez uma partida boa também. Só que o que acontece? Os times não conseguiram fazer gols, foi pros pênaltis. Só que o Flamengo já tinha, né, assim, Jorginho fisicamente não aguentava mais. Tem uma idade relativamente já meio avançada, tal, né? E fisicamente deixa a desejar. Arrascaeta a mesma coisa. Então fez muitas mudanças o time do Flamengo. O PSG fez mudanças também, mas ainda assim tinha jogadores de muita qualidade para bater pênaltis. Dembélé entrou no segundo tempo, até fez, deu bastante susto ali, teve boas chances de marcar. Você vê que a diferença do Dembélé, né? Ele realmente, eu acho que assim, entre outros melhores do mundo que a gente já teve aí, não chega nem perto, mas assim, você vê a diferença realmente dele para outros jogadores ali, até mesmo se você pegar o Kvaratskhelia, por exemplo, contra a zaga do PSG, do Flamengo, e o Dembélé contra a zaga do Flamengo, você vê que ele dava ele tinha uma diferença, né? Parece que o Flamengo realmente sofria mais com ele para conseguir marcar, ele é drible curto e tudo mais. E no final, antes de chegar nos pênaltis, no final do segundo tempo da prorrogação, o Marquinhos teve uma grande chance, inclusive, do Dembélé, que criou a jogada. E o Dembélé, tudo bem que o passe, o barra chute do Dembélé para dentro da área foi um pouco forte, né? Pro Marquinhos não teria facilidade para fazer o gol, mas era um gol, assim, sabe, que ele estava embaixo da trave ali, sem goleiro, só que a bola veio um pouco forte, ele não conseguiu dar o chute para dentro. Ele veio com o pé meio reto, a bola bateu e voltou, né? Então ele não conseguiu fazer o gol ali. Tava meio que saindo como vilão até da história. O Marquinhos ali fez o pênalti nos caras, chegou no final do segundo tempo ali, teve a bola do jogo, uma das bolas do jogo ali, talvez a mais, né, clara ali, e ele desperdiçou, né, o lance. Foi para os pênaltis, e aí eu vou pegar aqui os cobradores, né? O Flamengo que começou batendo os pênaltis. Deixa eu entrar aqui nos detalhes. O Flamengo começou a bater nos pênaltis, aí foi, como eu falei, né, muitos jogadores do Flamengo que são cobradores de pênaltis oficiais aí e tal, eles já tinham saído, né, o Jorginho, o Arrascaeta, que batem bem pênalti, tinham saído também, e não estava para bater o pênalti. O De La Cruz começou batendo, bateu muito bem, o Vitinha também bateu muito bem, e aí começou as cagadas, né. O Saul, assim, todos do Flamengo que bateram, eu acho que talvez do Luiz Araújo, né, menos, mas... e do Léo Pereira já é mais mérito do goleiro, mas assim, eu acho que o Saul e o Pedro bateram muito mal o pênalti, tá? Muito mal. E o Luiz Araújo também, na verdade, não. Acho que talvez o menos pior foi o Léo Pereira, porque tinha uma estratégia ali, né? Porque tanto o Saul quanto o Pedro contra o Luiz Araújo, eles bateram daquele jeito que o goleiro adora, meia altura, né? E não bateu muito no canto. Então ele não bateu no meio, ele não bateu muito no canto, né? Tanto que até lembrei dos pênaltis que teve entre Corinthians e Cruzeiro. Você viu os jogadores do Cruzeiro batendo pênalti, cara? Era tudo na bochecha da rede. Assim, né, inclusive teve bolas lá que o Hugo foi na bola, ele acertou o canto, mas não conseguiu pegar, porque a bola foi muito no cantinho, muito bem batido o pênalti, né? E o Flamengo não conseguiu fazer isso. Eram bolas que não iam no meio, nem no cantinho, né? Ia entre, né, o meio e o canto, e na meia altura ainda, então facilitava muito pro goleiro, e o goleiro do PSG viu uma grande noite aí, o goleiro reserva do PSG, né? Em tese, até esse dia era o terceiro goleiro, né? Na verdade, eu nem tenho certeza se... Minha câmera fica saindo da posição.
Eu não tenho certeza se quando o Donnarumma tava no PSG ainda, se esse goleiro aí, ele já tava no PSG, tá? Não vou negar que eu não tenho certeza. Mas se ele tivesse, até então ele era o terceiro goleiro do time do PSG. Donnarumma saiu, o Chevalier assumiu a primeira posição no gol, e ele virou o primeiro reserva ali, né? O segundo goleiro do time. Mas uma grande noite pegou o pênalti do Saul. Aí o Dembélé foi bater, foi até tipo assim, um jeito que eu particularmente eu gosto de ver jogadores batendo, que é ir com o objetivo, né, sem ficar muito de paradinha, muito devagarzinho, vai com velocidade para bater na bola, só que ele pegou com muita força, a bola saiu, foi para fora. Eu até pensei, né, eu não tava torcendo, assim, pra falar a verdade, eu sou corintiano, mas eu até gostaria que o Flamengo tivesse vencido por ser Brasil, né, pensando tipo assim, legal, a gente tem um time brasileiro ganhando os caras de fora, os caras pensar, pô, não é um time qualquer, né? A gente tá enfrentando um time do Brasil, não é qualquer porcaria, os caras sabem jogar bola. Então seria até interessante o Flamengo ganhar, enfim. Aí até pensei, pô, agora é chance, porque o Dembélé perdeu, então agora tá igualado. Aí o Pedro vai e me perde mais um pênalti. E aí o Nuno Mendes vai e marca o pênalti. Aí o Léo Pereira vai bater, né? E aí ele escolhe bater no meio. Só que o goleiro foi inteligente, por quê? Você pensa, pô, zagueiro, né? Ele sabe que o cara é zagueiro, né? Pô, zagueiro, talvez o cara ele não sinta confiança de bater muito no canto. Talvez ele queira escolher, né, mas na certeza vai bater no meio. Ficou no meio, pegou o pênalti também do Léo Pereira. Inteligente. Aí depois o Barcola foi e bateu. Aí o Rossi defendeu, fez uma boa defesa o goleiro do Flamengo. E aí o Luiz Araújo tinha que fazer e o PSG tinha que perder o outro. Mas o Luiz Araújo não conseguiu aproveitar. Então só o De La Cruz que conseguiu aí fazer o gol de pênalti. O Flamengo foi vice-campeão aí, o PSG levou o título, tá? Eu acho que o PSG ele começou muito bem, se impondo, né? Não chegou para jogar como não vamos levar isso a sério. No decorrer do jogo, eu acho que o PSG talvez ele achou que em algum momento, tipo assim, eu acho que ele talvez, alguns momentos, tá, gente? Eu não tô querendo desmerecer o Flamengo, nem nada disso. Acho que alguns momentos ele talvez ele não deu tudo de si, talvez, até talvez pelo momento da temporada, e talvez pensa, pô, em algum momento talvez a gente consiga fazer aqui um gol e sair com o título, né? Mas assim, o Flamengo enfrentou um time muito bom, não é o mesmo do ano passado, mas ainda assim é muito bom, com vários grandes jogadores, com baita de um técnico, e fez um jogo muito digno, tá? Eu, se fosse flamenguista, eu estaria orgulhoso do jogo que o Flamengo fez hoje, tá? E claro que é uma derrota muito amarga, né? Nunca é bom perder, a gente nunca gosta de perder, mas eu estaria ainda orgulhoso desse jogo aí se eu fosse flamenguista, tá? Parabéns pro Flamengo por ter chegado onde chegou. Parabéns ao Felipe Luiz, né? Tá fazendo um grande trabalho no Flamengo. Eu acho que em menos de 5 anos aí, ou até menos, talvez em cerca de 3 anos, o Felipe Luiz talvez ele já não esteja mais aqui no Brasil, eu acho. Eu acho que o Ancelotti ficando para a próxima Copa, ele continuando do jeito que ele tá aí, acho que em 3, 4 anos ele sai lá para Europa, talvez, não para grande clube como, sei lá, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, mas para um clube de segunda prateleira também, que também é muito bom, uma grande oportunidade. Eu acho que talvez ele saia para algum desses clubes sim, em 3, 4 anos aí, e quem sabe numa Copa 2034, ele esteja pronto aí para assumir a seleção brasileira, caso o Ancelotti tenha saído, enfim. Grande trabalho do Felipe Luiz, grande trabalho do Flamengo, é isso. Eu não gosto desse formato de torneio também, tá? Vou colocar meu ponto aqui. Eu acho injusto o time europeu só chegar na final, tá? Eu acho que deveria ter eu acho que ou o Flamengo, os times da América deveriam fazer menos jogos, igual o PSG, ou o PSG deveria fazer mais jogos, igual os times da América. Até porque você pensa, pô, o time da América, ele tá há um ano jogando aí, certo? Então fez a temporada completa. O PSG, né, ele tá no meio da temporada. Então, em tese, ele teve ali essas férias do meio do ano, né, para iniciar agora a temporada. Tá cansativo? Tá cansativo também, tô falando que não tá cansativo. Mas eu acho que não é justo, assim, em tese você já considera que, porque coloca o time europeu já lá na final porque é favorito. Pô, principalmente se ele é favorito, fala que ele é tão favorito assim,
Por que já coloca ele na final e não coloca para ele disputar outros jogos? Ah, porque ele vai ganhar fácil. Será? Não dá pra ter total certeza assim também, né? Mas eu acho que de qualquer forma não é justo isso daí, tá? E enfim, eu acho que deveria ser feito de outra forma. É isso, galera. Devo fazer vídeo ainda hoje. Esse vídeo tá saindo um pouco tarde, inclusive, já vai começar o jogo do Corinthians agora. E eu devo fazer um vídeo hoje ainda para falar do jogo do Corinthians contra o Vasco, do jogo de ida da Copa do Brasil, da final. Beleza? Muito obrigado, até a próxima, valeu!